com o passar do período da ditadura, com a abertura lenta, gradual que se fez no Brasil, as mulheres se reorganizam também. Senadora, e qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento. E a gente está precisando disso nesse novo século. Seja bem-vinda, senadora Tereza Leitão. Muito obrigada pela presença. Senadora, em 2025, o Senado se dedicou a celebrar os 40 anos da redemocratização. E um recorte desse tema que mereceu atenção especial foi a participação das mulheres, com direito à exposição e seminário, né? As mulheres tanto enfrentaram o governo militar quanto lutaram pela retomada da democracia. Na sua opinião, qual que é a importância de uma instituição como o Senado se dedicar a recontar essa história? Renata, prazer estar aqui novamente com você, conduzindo sempre com muita sabedoria, né, as nossas entrevistas. Eu quero inicialmente parabenizar essa iniciativa do Senado. Acho que é uma iniciativa importantíssima em um contexto que a gente está discutindo e reivindicando o aumento da presença da mulher na política. Nós temos 15 senadoras. E temos 15 senadoras porque temos algumas senadoras suplentes no exercício do mandato, como se fossem, de fato, as próprias titulares, com muita posição, com muito compromisso, com muita responsabilidade. Então, temos uma longa estrada pela frente em relação ao nosso espaço, às cadeiras que a gente precisa ocupar. E nenhuma dessas mulheres está aqui à toa, né? Tem por trás de si, certamente, uma história de participação, uma história de representatividade, uma história que trouxe votos, né, para aqui representar o seu estado. Então, quando a gente vê essa luta ainda tão necessária, em pleno século XXI, o Senado quer homenagear, que eu tenho isso como uma homenagem, e ao mesmo tempo comunicar para a sociedade que as mulheres sempre tiveram um papel histórico, sempre participaram de todas as grandes decisões que o Brasil tomou. É verdade que a maioria das vezes invisíveis, a maioria das vezes dando uma opinião, quase que pedindo licença para dar uma opinião. A opinião esta que era apropriada pelos homens que tinham voz pública, para dizer o que era que aquilo significava. Houve redemocratização porque houve luta e resistência contra a ditadura militar. E já ali as mulheres participaram efetivamente em um período de extrema perseguição, em um período de arbítrio, em um período de ditadura, em um período que quem discordasse era preso, presa, torturada, morta nos porões da tortura ou desaparecida. Muitos corpos não foram entregues aos familiares, né? Muitos tiveram que se autoexilar para poder preservar a própria luta, né, que não parou. Então, a resistência das mulheres na ditadura, nós temos muitas, a começar pela nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, temos muitas que enfrentaram isto e se expondo a um tipo de tortura que era muito utilizado contra as mulheres, que são as violências sexuais. Então, com o passar, né, do período da ditadura, com a abertura lenta, gradual, né, que se fez no Brasil, as mulheres se reorganizam também durante o período da chamada redemocratização, que eclodiu e que foi concluído com justamente a aprovação da Constituição em 1988. Hoje a gente discute, por exemplo, a presença da mulher na ciência, nas grandes descobertas,
né? E tem programas para jovens cientistas mulheres. Então, tudo isso vem se somar, Renata. Eu acho que vem se somar com o papel protagonista que as mulheres desempenharam na redemocratização. Então, vamos ajudar a contar essa história, né, senadora? Como a senhora citou a ex-presidente Dilma, a maior liderança do movimento feminino pela anistia, que foi criada em 1975, foi a Terezinha Zerbini, uma advogada que era esposa de um general que foi caçado pela ditadura. E ela, numa entrevista, fala do protagonismo da então jovem Dilma Rousseff na coleta de assinaturas no Rio Grande do Sul para o grande manifesto de mulheres, né, em defesa da anistia. Como é que a senhora vê esse movimento específico? Acho que foi um movimento muito forte. O movimento feminino pela anistia, né? O movimento feminino pela anistia, muito forte, porque a visibilidade era dos homens. E acredito que sim, houve mais presos políticos homens, né? Mais deportados homens, mais desaparecidos políticos homens. Mas as mulheres assumiram para si essa luta, daqueles que morreram, daqueles que foram torturados, daqueles que foram expostos pela ditadura militar, como se criminosos fossem, os que foram perseguidos. Então, acho que as mulheres ali assumiram um papel forte de se representar como mulheres, mas de representar também um projeto, de representar um pensamento político. Foi uma voz muito forte. Eu estou aqui como mulher porque eu fui atingida, minha família foi atingida, eu quero dar a minha opinião, eu quero trabalhar pela anistia, mas eu represento o conjunto das mulheres, que sempre fomos maioria na população, mas represento também um projeto político, um projeto de democracia, um projeto de soberania, um projeto de estabilização das relações democráticas no país. Então, acho que isso foi muito ousado e muito importante para que mulheres tomassem a frente de outras lutas que se sucederam a essa coleta de assinaturas. O que é uma coleta de assinaturas? A gente pensa que é fácil, não é? Mas ela é cheia de aspectos. Primeiro, da mobilização, de você procurar outras pessoas, de você dialogar com outras pessoas, de convencer aquelas pessoas a assinar em nome de uma causa. Então, acho que as mulheres foram muito bravas. E uma articulação que conseguiu se espalhar pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, Pelo né? Brasil inteiro. E que muito vem importante. Sendo resgatada especialmente por historiadoras mulheres. Não, a história das mulheres, contada por mulheres, Renata, pode observar que ela tem um talento a mais, porque é como se fosse assim, eu vivi, porque outras, igual a mim, viveram, né? Então tem um quê de identidade muito forte, muito forte. Senadora, eu queria também que a gente conversasse sobre um outro movimento que também é bastante desconhecido da sociedade, que é o movimento contra a carestia, o movimento pelo custo de vida. Ele surgiu na periferia de São Paulo, nos chamados clubes de mãe, teve muito apoio das comunidades eclesiais de base. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse protagonismo feminino nesse movimento que resistiu também à ditadura. E foi um dos maiores movimentos, são mais de 200 notícias em jornal, eles tiveram notícia em televisão, eles conseguiram fazer um grande ato, o primeiro grande ato público de enfrentamento à ditadura depois da morte do estudante Edson Luiz em 1968. 10 anos depois, em 1978, o movimento do custo de vida conseguiu fazer um ato público na Praça da Sé com milhares de pessoas e uma repressão fortíssima, né? Para mim esse movimento, ele tem uma característica muito importante. Quem eram aquelas mulheres que lutaram contra a carestia? Primeiro, enfrentar naquele tempo não havia a palavra fake news, mas uma das coisas que
A ditadura dizia que ia resolver a situação do Brasil, a situação econômica, a situação de estrutura, ia tomar conta do Brasil, a situação de emprego, e a gente viveu muito arroxo salarial, a gente viveu muito desemprego ao lado, né, da questão política do autoritarismo, e o custo de vida foi uma delas. Os dados que o governo militar publicava sobre inflação eram falsos. Falsos, dados falsos, exatamente. E o movimento mostrou isso, né? O movimento mostrou isso. E mostrou isso através de quem? De quem compra, de quem faz feira, de quem toma conta da economia doméstica, de quem cozinha, de quem tem que dividir o feijão, tem que dividir o arroz, diminui de 3 quilos para 2 porque não dá para comprar. Então, foi a real, né? Foi a vida real que foi para a rua. Foi a vida real que se organizou com a amplitude de uma política. A política da qualidade de vida, da política de manutenção financeira das famílias. Então, foi um passo para mim histórico. Porque o que é que você via nessa daqui é uma dona de casa. Ela não se preocupa com política, não. Ela só tem que cuidar dos filhos, ela só tem que cuidar da casa, cuidar do marido, organizar a feira. Mas foi nessa rotina doméstica que as mulheres atentaram e alertaram que aquilo não era uma coisa doméstica. Aquilo era uma coisa da política de arroxo, promovida pelos militares. Era um enfrentamento à política econômica do governo. Era um enfrentamento à política econômica. Foi um dos movimentos que eu acho mais revolucionários, inéditos, né? Porque foi a voz da casa, né? A voz doméstica ganhando esse patamar de enfrentamento público, de enfrentamento político. Foi um movimento muito forte e que levou muitas mulheres depois a reconhecerem, né, o seu poder de mobilização, reconhecer o seu poder de intervenção, o seu poder de organização. Foi um dos atos, eu acho, mais emblemáticos da ditadura militar, contra a ditadura militar. Senadora, a gente já falou antes, né, que a ditadura ela era cruel com seus opositores, né? Assim, prisão, tortura, morte, desaparecimento eram destinos possíveis e prováveis até, né, para quem se opunha ao governo militar. O que a senhora acredita que deu a essas mulheres a coragem de se expor a esses riscos? Muitas a dor. A dor de ter perdido uma pessoa próxima. E tomaram a sua situação individual como uma dimensão coletiva. E nesse aspecto eu acho que Clarice Herzog e Eunice Paiva e Dona Elzita Santa Cruz, que morreu com mais de 100 anos sem receber o corpo do filho, né? Essas três são exemplos de uma luta que começou por conta de alguém próximo, maridos e filho, mas que teve essa dimensão ampla e coletiva. As mulheres que já naquela época tinham um protagonismo no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente social, né? Essas mulheres se engajaram na luta, né? Por associações, por entidades de combate à ditadura, e com muita coragem, né? Havia inclusive uma prisão específica para mulheres, né? A Torre das Donzelas. A Torre, né? das Donzelas. Então, havia um tratamento também que levava em consideração o gênero, né? As violações sexuais, as sevícias, a exposição de seus filhos. Vou fazer tortura com seu filho, vou prender seu filho bebê, né? Vou botar ele dentro de uma banheira cheia de gelo para ele morrer de frio. Tudo isso para uma mãe, não é? Era preciso realmente, e foi preciso muita resistência, muita convicção, né, de que o projeto que está se defendendo, né, era um projeto de fato de democracia, muita crença na luta, né, muito poder de resistência. Senadora, a senhora estava falando agora de expoentes dessa luta, mas além desses expoentes, essa luta também foi feita por milhares de mulheres anônimas, né? Trabalhadoras rurais, por exemplo,
A área rural foi Qual é o muito legado atingida. que se tem dessa militância, dessa luta de mulheres anônimas também na nossa democracia hoje? Eu acho que influenciou muito nas organizações sociais. Com a redemocratização, as organizações sociais, elas cresceram muito. Muitas saíram, inclusive, da clandestinidade, né? A própria recomposição partidária, né? O fim do bipartidarismo, né? Tudo isso é fruto também, não é, dessa luta. E essas mulheres que não apareceram, como você falou, que não foram expoentes, depois se tornaram lideranças importantes de movimentos sociais. Senadora, a sua história pessoal também é marcada pela participação em movimentos sociais. A senhora pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Sim. Na época da ditadura, eu era uma estudante de ginásio. Me marcou muito uma cena, porque era um professor de religião, né? Ele disse para a gente: eu acho melhor amanhã vocês não virem para a aula. Está acontecendo isso. Eu era do 2º ano ginasial. Explicou tudo para a gente. O nome dele era professor Juarez. Certamente vocês vão ver no Repórter, era Repórter essa época, que está acontecendo isso. Fale com seu pai, sua mãe. Era uma escola pública, todo mundo ia de ônibus, né? Aí eu cheguei em casa, o meu pai era funcionário público, meu pai inclusive foi detido. Passou uma noite detido para averiguações. E a gente achando que meu pai era importante, porque deu no Repórter Esso. Ele era delegado do antigo IAPI à época, e aí deu no Repórter Esso que ele tinha sido detido e a gente: eita, babãe, papai apareceu no Repórter Esso. Ela já sabia, né? A gente tudo pequeno. E aí esse professor disse isso para a gente. E de fato as escolas fecharam. As escolas fecharam durante uma semana. E quando nós voltamos, o professor Juarez nunca mais soubemos dele. Nunca mais. Aí ficamos naquele período e tal, onde foi que eu recuperei um pouco o fôlego. Na primeira eleição do Grêmio Estudantil da escola, sob a ditadura militar. E nós enfrentamos um Grêmio da Resistência, como a gente chamava, e um Grêmio da Situação. Eu não pude me candidatar porque eu era do 4º ano ginasial e ia sair da escola. Eu ia para a escola de trás, que eu ia fazer magistério. Embora essa escola tivesse o curso clássico e o curso científico, eu já tinha escolhido que ia ser professora. Mas foi uma batalha e nós conseguimos eleger a presidenta do Grêmio, que anos depois também foi presa. Anos depois, eu acho que uns 4 anos, como quando recrudesceu muito ali em 71, 72, ela desapareceu. Depois eu a vi em uma foto, né, desses desaparecidos. Aí fiquei na escola que eu fui, já cheguei, como quem se diz, taxada, né, fichada, que tinha participado do Grêmio, o diretor sempre nos podando. Era uma escola de preparação para o magistério, éramos mais recuadas de uma participação direta, mas participamos de muitos movimentos, de passeatas, mas quando veio a dureza mesmo, né, a gente se recolheu um pouco para só voltar no movimento sindical, né? Aí sim, aí eu participei efetivamente do movimento sindical, participei efetivamente da greve de 79, que foi a primeira grande greve durante a ditadura militar, que uniu setores da educação, que aí eu já era professora, e setores os metalúrgicos, gráficos. Foi onde o presidente Lula foi também, surgiu como liderança. E nós da educação tínhamos um mote que ligava a escola à greve ampla. O nosso mote era assim: diretas já, de presidente a diretor escolar. Que os diretores de escola pública, todos eram indicados pelos governos biônicos ou governos aliados da ditadura. Então já viu como era fazer uma greve, mas mesmo assim nós fizemos. Lá em Pernambuco, essa greve deu até uma exoneração do presidente da Associação de Professores. Foi exonerado por conta da greve, né? Mas aí eu continuei, depois da greve, continuei no movimento e aí fundamos o sindicato.
Pós-Constituição de 88, os servidores públicos adquiriram o direito de se sindicalizar, porque antes nós não podíamos, nós podíamos nos organizar em associações. Então, a minha experiência se vinculou mais, não é, ao movimento sindical do que ao movimento estudantil. Eu era muito novinha quando participei desse início, não é? Participei também muito de movimentos vinculados à Igreja Católica, né, de evangelização de adultos, vinculados às comissões eclesiais de base, de grupos de jovem. Um dos nossos orientadores era Padre Henrique, que foi assassinado pela ditadura. Era o secretário-geral de Dom Helder Câmara. A ditadura mirou muito Dom Helder, mas não ousou. Conseguiu tirar a indicação de Prêmio Nobel da Paz dele, mas não conseguiu, não teve talvez coragem, não é, de atingi-lo fisicamente, mas aí sequestrou, torturou e assassinou o Padre Henrique. Mas a participação mais, que eu diria, forte na minha vida, em termos de movimentos sociais, foi a participação no movimento sindical. Senadora, a Constituição de 1988 ela é chamada de Constituição Cidadã também em função dos avanços nos direitos das mulheres, né? A senhora pode falar um pouco sobre a importância do chamado lobby do batom na Constituinte? Muito importante. Eu participei na Constituição, vinculada à minha categoria, do Fórum Estadual em Defesa da Educação Pública na Constituinte. Então, tínhamos também muitas visitas a gabinetes e encontrávamos com o grupo do Lobby do Batom. Ali a gente recuperou, né, e inscreveu muita coisa importante para as mulheres na Constituição, em termos de participação política. E deixou aberto o espaço para o que não foi conquistado naquela ocasião ser conquistado ou ser reivindicado e batalhado agora. A presença das mulheres em um espaço notadamente masculino, reivindicando coisas para as mulheres, também é um marco importante. E dali surgiram lideranças. Lideranças, algumas já eram de fato constituintes, ainda temos uma mulher constituinte no exercício do mandato, que é a deputada Benedita da Silva, não é, uma mulher negra, inclusive, não é, que veio da favela. Veja quanto simbolismo para os aspectos de afirmação da democracia. Então, o Lobby do Batom, para mim, ele imprimiu esse dom, né? E esse nome, eu me lembro que às vezes algumas pessoas criticavam esse nome, achavam que era um nome muito superficial, batom. Não, minha gente, batom, tudo bem, usa quem quer, tem mulher que não usa batom, né? Hoje tem homens até que usam, mas naquela época era um símbolo das mulheres. Quando a gente dizia lobby do batom, a gente estava dizendo lobby do direito das mulheres. Então, acho que isso comunicou bem, né? Comunicou bem, e as mulheres também tiveram esse destaque na luta e nas proposições que trouxeram para a Constituição. Senadora, e qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil, tanto as anônimas quanto os expoentes, deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Primeiro, eu digo muito às meninas, dizia muito isso às minhas alunas também, o século XX foi um século muito pródigo, porque o que aquelas mulheres fizeram em meio a uma ditadura militar, no enfrentamento à ditadura, depois na afirmação de direitos em uma carta constitucional, não foi com rede social, foi no corpo a corpo, né? Foi no contato direto, foi nas reuniões, foi nas passeatas. Tudo bem que hoje a gente pode convocar uma passeata pelas redes sociais, é importante, mas a exposição era mais real e foi enfrentada, né? Foi enfrentada. Hoje a rede social, eu acho que mascara um pouco, por isso que eu tenho um cuidado muito grande é uma coisa que não volta.
cada vez vai avançar mais. Mas precisa ser regulada, felizmente que está sendo, não é, regulada a cada momento, não é, para poder a luta ter essa característica que teve. Eu digo que é a luta de carne e osso, não é? É a luta olho no olho. Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento, de muita capacidade de organização. E a gente está precisando disso nesse novo século, né? Porque é um século com outros desafios, é um século com outras perspectivas, é um século com outras demandas, todas elas têm a ver, nós vivemos outras ditaduras, não é? Não mais a ditadura militar, felizmente, mas vivemos outras imposições, onde as mulheres precisam também ocupar o seu espaço. E o espaço da política é o espaço primordial para isto, porque é na política que a gente tem uma capacidade de intervenção maior, né? Não é a única nem exclusiva, e é bom que não seja, mas é onde estão representadas as instituições, é onde há o diálogo entre os três poderes, é onde mulheres que têm esse vínculo de representatividade social, com movimentos, podem trazer essas demandas para o espaço institucional. Então, essas mulheres, para mim, uma grande lição é isso. Nós precisamos sempre intercambiar, fazer o diálogo dos movimentos sociais, de onde a vida real acontece, com a institucionalidade. Senão a institucionalidade vira algo burocratizado, que não serve ao povo, que não serve a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente não pode fazer isso com uma varinha de condão. A gente precisa fazer isso ouvindo, vendo, lendo a realidade. E essas mulheres nos mostraram isso, saindo da sua casa para lutar contra a carestia, enfrentando os horrores da ditadura militar e depois apostando de que uma carta cidadã podia ter a marca do batom, que significa a marca das mulheres. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada também, Renata.